Deputado Severiano Alves, há também outro ponto de inquestionável importância em qualquer programa nacional de educação, que é o prestígio ao professor, que é o aperfeiçoamento dos mestres para tornar mais eficaz o aprendizado dos alunos. O Brasil trata mal também o seu professorado, não é verdade? Sim, voltando ainda ao que o deputado Gastão colocou com relação à formação básica, eu acho que a formação básica deveria ser uma coisa compulsória, o governo deveria bancar essa formação. Para mim ela é uma necessidade. O ensino superior para mim é uma opção de vida, como colocou o deputado Gastão. Vai para o ensino superior quem quer, mas não por uma questão de sobrevivência. Agora a educação básica é uma questão de sobrevivência. Eu me sinto cidadão na medida que eu esteja capacitado a exercer uma profissão de nível médio. E aí eu vou para o ensino superior. Então, o Brasil precisa mudar esse modelo de ensino. Por isso que eu defendo que nós temos que acabar aos poucos com essa educação de formação geral, que só faz, o sujeito só aprende matérias decorativas e não leva nada. Apenas ele recebe, eu chamo de um passaporte para fazer vestibular. Então tem que acabar com isso. Bom, com relação ao magistério, a valorização do magistério, eu acho que é um problema que o Brasil não despertou ainda. Quando nós falamos em melhoria ou valorização do magistério, nós temos que pensar na escola, uma escola boa, bem equipada, com laboratório, com biblioteca, com estrutura boa, de cantina, de tudo. E temos que pensar também nas condições de trabalho do professor. O professor tem que trabalhar, ele tem que ter os instrumentos para trabalhar. A começar por um salário razoável. Lógico. E o salário é também um estímulo à carreira e à formação do coisa. Quando fizemos o piso salarial, eu gosto sempre de ter o orgulho de dizer que eu sou o autor da emenda que criou o inciso 8º do artigo 206 da Constituição Brasileira, que o Gastão também me apoiou. Então, depois o presidente da República regulamentou. E eu fui o relator também da regulamentação. Então, eu pude perceber no Brasil todo que havia uma distorção muito grande em relação. Cada município pagava o que queria, cada governo pagava o que queria. Hoje, pelo menos, nós padronizamos. Agora, nossa preocupação hoje é que o piso salarial, que começou com R$ 950 e deveria sofrer uma correção em 2009 e outra em 2010, e não foi feita. Então, pela comissão intergovernamental, que deveria fazer essa correção, não só do valor per capita do Fundeb, que é a base de cálculo para se chegar ao salário do professor, então não se fez isso. Então, o que aconteceu? O piso está virando salário mínimo. Então, nossa preocupação é essa, que se fosse aplicar os aumentos, né, de 2009 a 2010, o piso já estaria em 1.352, por aí. Mas não aplicou. E o governo, não sei porquê, o ministro da Educação, a vontade própria, sem ouvir a comissão intergovernamental, elevou o piso apenas para 1.024. Se não podia, porque tem uma questão constitucional aí sendo discutida, uma questão jurídica no Supremo, se não podia, porque o Supremo considerou que os 950 era remuneração, era tudo, então se não podia aumentar, ele não podia sair dos 950 e deixar em 1.024. Ou ele colocava 1.350, ou então ele deixava 950 até o Supremo decidir. Então, esse é um problema, inclusive nós já chamamos uma audiência pública, porque ele tem que explicar por que ele deu esse aumento, se ele não podia dar e deu fora da lei. Então, não adianta, se você não valorizar o magistério, sobretudo, pagando um salário decente para o professor não vai ter tempo para estudar, para pesquisar, para nada. Então, essa é uma coisa que nós Nenhum devemos. esforço vai ter sucesso. E outro problema, para encerrar essa pergunta, é o plano de carreira, Gastão. Nós brigamos tanto por um plano de carreira que adianta o piso. Como é que eu vou estimular a formação? Como é que eu vou alinhar a formação à carreira? Eu não tenho um plano de carreira. Os municípios tinham até o dia 31 de dezembro de 2009 para elaborar ou readequar os seus planos de carreira. Não fizeram isso. Apenas 15% de todo o Brasil cumpriram a lei. Então, hoje o piso não adianta, porque está havendo manobra. O prefeito ou o governador diminui as vantagens para pagar o piso e aí dá mais um pouco em cima do piso. E aí, não, estou cumprindo a lei. Mas quem define
a valorização do magistério é o plano de carreira. Porque todas as vantagens deverão ser acopladas ao piso, que é o valor mínimo. Deputado Gastão Vieira. Eu trabalhei muito com o Severiano nessa questão do piso. Enfim, ele foi autor da emenda, foi relator. E uma coisa fica clara, nós estamos falando em valorização do magistério. Um professor no Brasil não ganha 10% do que ganha um jovem juiz para início de carreira. Nenhum promotor. Nenhum procurador. Nenhum procurador. Não ganha 10%. Um professor não chega a ganhar R$2.000. Portanto, se nós não acertarmos, em primeiro lugar, uma valorização do ponto de vista do tamanho do salário. 2, se não reestruturarmos os cursos de pedagogia. O professor, hoje no Brasil, ele é formado para dominar conteúdo que leve o aluno realmente a aprender a ler e escrever? A resposta de todas as pesquisas é não. O professor não aprende mais na faculdade a fazer regra de 3. Aluno não aprende na escola a fazer regra de 3. Ninguém aqui está querendo ser saudosista. Mas a mudança da valorização do professor, ele passa. Primeiro, é uma vergonha para um país como o Brasil, que universalizou o ensino, praticamente, que tem conseguido êxitos muito grandes na área de educação, um professor ganhar menos do que 10% do que ganha um juiz. Essa é uma realidade. E muitos dos alunos que têm o ensino fundamental demonstram dificuldade em compreender um texto. Você tá por causa da pobreza vocabular. Você está sendo benevolente, né? Quando todos os medidores nacionais, Prova Brasil, não sei o quê, tudo isso, né, que começa no governo Fernando Henrique, é aperfeiçoado no governo Lula e tem de ser um instrumento para que a gente corrija rumos. Vamos para um medidor internacional, o PISA, que é um medidor internacional. 62 países mais desenvolvidos do mundo submetem seus alunos alfabetizados, portanto, que sabem ler, ao teste do PISA. O Brasil é o segundo pior de baixo para cima. Ou seja, em termos de qualidade, nós estamos levando uma goleada, apesar de todos os nossos esforços. Então, o Brasil tem de se concentrar em criar... Com a população hoje aproximando de 200 milhões de habitantes. 200 milhões, 50 milhões de pessoas na escola. Nós não conseguimos chegar nunca nem à Argentina, porque a Argentina tem uma população educada. Argentina, Chile, são países do nosso continente que estão melhor. Mas por quê? Porque há algum problema que está acontecendo na escola, que passa necessariamente por uma valorização do professor. Os melhores têm de ser chamados para vir para a escola, Tarcísio. Na Coreia tem olheiro, como tem para time de futebol, para descobrir o melhor aluno de ensino médio. Talentos, né? Bota o olho nele, atrai ele para a escola, dá bolsa, dá proteção do Estado, paga bem. Quer dizer, os melhores vão